Primeira pergunta aqui é como é feito o atendimento clínico para pessoas com TDAH. Essa é a primeira pergunta que eu vou responder hoje. O TDAH ele é um atraso crônico e persistente das habilidades de autorregulação, incluindo habilidades de funcionamento executivo. Atrasos no funcionamento executivo criam procrastinação, desorganização, má administração do tempo, desregulação emocional, impulsividade e motivação inconsistente. Embora estes problemas que eu citei aqui não estejam incluídos no critério aí de diagnóstico, nos critérios diagnósticos oficiais para o TDAH, eles são comuns em adultos com aí o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tornando aí de certo modo difícil para essas pessoas regularem suas emoções e os seus comportamentos. Então, de certo modo, esse é o TDAH no adulto, como acaba se apresentando aí, como a gente vê também no consultório. Indivíduos que crescem com o TDAH, especialmente se ele não for diagnosticado, eles podem encontrar contratempos mais frequentes e frustrantes em situações da vida. Então, no trabalho, nas interações sociais, nas organizações aí do cotidiano mesmo, para fazer coisas que eles querem fazer, coisas que eles precisam fazer, sejam sozinhos ou sejam com outras pessoas. E por conta desses contratempos, por conta dessa dificuldade de fazer as coisas, eles têm aí resultados negativos nas suas interações sociais, resultados negativos na conquista dos seus objetivos, e por aí vai, e isso acaba tornando eles aí muito autocríticos e muito pessimistas também. Isso pode desenvolver outros transtornos, como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e por aí vai. Tá? Então o TDAH em adulto, ele pode, de certo modo, gerar outros problemas, outros transtornos aí no indivíduo. E quando a gente pensa na questão aí do tratamento em terapia cognitivo-comportamental, a gente vai trabalhar justamente com isso, tá? A gente vai trabalhar com isso e com algumas outras coisas que eu vou citar aqui também, tá? Então, quando eles se tornam muito autocríticos e pessimistas, faz com que eles experimentem, então, muitas emoções negativas, muitas distorções cognitivas e crenças muito disfuncionais. Sejam sobre o mundo, como o mundo vê eles, seja sobre como o futuro é, da possibilidade das coisas melhorarem, das coisas darem certo para eles, e também da visão que eles têm sobre eles mesmos. Então fica uma coisa muito negativa, muito voltada para o negativo. E aí quando a gente busca, então, tratar aí o paciente com TDAH, a gente vai buscar ajudar nas deficiências que o adulto com TDAH tem. A primeira coisa que a gente vai fazer é um trabalho de psicoeducação e organização, planejamento. Então a gente vai fazer uma psicoeducação do que é o TDAH na vida adulta, citando o que pode acontecer, com ele e tudo mais. A gente vai trazer os dados do paciente para aqui também, ali para a terapia, para a gente comparar, para a gente ver se aquilo também está acontecendo com ele e mostrar como esse funcionamento dele pode estar prejudicando ele e tudo mais. Basicamente para ver, é isso mesmo, faz sentido para você e tudo mais, tá? Então a gente faz uma psicoeducação desse funcionamento, das faltas aí nas questões químicas e tudo mais, de como a medicação poderia ajudar também, enfim. Toda uma psicoeducação do funcionamento do TDAH, a gente vai fazer isso com o paciente para que ele entenda que não é uma coisa dele, por exemplo, tá? Que ele entenda que é uma coisa assim muito mais química também, do neurodesenvolvimento, que ele precisa trabalhar além da terapia, que não vai ser uma coisa somente tratada com a terapia. Então a gente precisa fazer essa psicoeducação para que ele tire também a sua responsabilidade total, assim, do sentido de eu sou o culpado por ser assim, tá? Então a gente precisa muito bem psicoeducar o paciente a respeito do TDAH e depois a gente vai fazer um treinamento de habilidades de organização e planejamento. Como o indivíduo com TDAH tem essa dificuldade muito grande de se organizar para fazer as coisas, de planejar para fazer as coisas, isso é uma coisa que a gente vai ter que ajudar ele a fazer. Se a gente não faz isso de início, fica muito difícil de a gente fazer qualquer tipo de tarefa dentro do atendimento clínico. Então a gente precisa trabalhar com essa questão de organização e planejamento, trabalhando com uma rotina, trabalhando com planos, com metas, tá? Micropassos, uma coisa realmente bem assim controlada, bem devagar, bem organizada desse modo. Outra coisa é que a gente vai lidar com a distração, porque os principais objetivos aí nesse caso são ajudar o paciente a se tornar mais consciente dos
fatores ambientais que contribuem para a distração e desenvolver técnicas para gerenciar a sua tendência de passar de uma tarefa para outra sem terminar a primeira. E a gente pode pensar em coisas relacionadas, por exemplo, o método Pomodoro, né, que o indivíduo fica ali focando por um tempo e depois para em tempos específicos. A gente pode pensar, poxa, é o celular que distrai bastante ele, então às vezes tirar o celular do ambiente, desligar o celular, bloquear alguns aplicativos, às vezes mexer no ambiente em si, porque às vezes se tem muito estímulo no ambiente onde ele trabalha, onde ele faz as coisas dele, também isso pode ser o que está atrapalhando. Conversar com familiares, né? Porque às vezes os familiares também falam muito alto e não sei o que e tudo mais. Então a gente precisa muito bem aí entender o que é no ambiente daquele indivíduo com TDAH que causa tanta distração para ele, para que a gente consiga trabalhar de forma bem organizar, né, o seu ambiente aí, o seu ritmo, o seu método de estudo, seu método de trabalho por aí e por aí vai, para a gente conseguir aí diminuir as distrações do ambiente. Depois a gente vai trabalhar bastante também com pensamento adaptativo, que o principal objetivo aqui é ajudar o paciente a se tornar mais consciente dos seus pensamentos que estão causando dificuldade aí e desenvolver estratégias para modificar esses pensamentos. Então lembra como eu disse que eles às vezes são muito autocríticos, né? Então muito pessimistas de que as coisas não vão dar certo, que eles não vão conseguir e por aí vai. Então a gente vai precisar ajudar eles a identificarem esses pensamentos que vão manter ele naquele problema, dificultar aí o funcionamento dele, e a gente vai precisar fazer a reestruturação cognitiva desses pensamentos, questionando esses pensamentos, vendo a validade desses pensamentos e desenvolvendo respostas mais funcionais para esses pensamentos, tá? E aí, a gente vai trabalhar também com a procrastinação, se tiver uma presença alta de procrastinação, né, que envolve a adaptação e a aplicação das técnicas que já comentei aí, para a gente tentar resolver esse problema da procrastinação do paciente. E se possível, aí, às vezes necessário, em outros casos, a gente vai envolver um parceiro, um cônjuge, um familiar, para que ele ajude nesse processo de lembrete, né, de lembrar, volta a sua atenção aqui, não sei o que, para ajudar na questão das distrações também, como eu comentei, porque muitas vezes é isso, o parente faz barulho, coisas nesse sentido. Às vezes pode ser interessante a gente trazer o envolvimento do familiar aí, tá bom? Então, de forma geral, é isso para essa pergunta, como é feito o atendimento clínico com pessoas aí, é para pessoas com TDAH. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.